Boa noite. Sejam todos bem-vindos na nossa casa de amor, de paz e luz. Uma casa espírita precisa ter a preocupação com os pequenos, a evangelização, e esta casa tem esta preocupação. Muitas casas espíritas não têm a preocupação com a evangelização dos pequenos. E muitas pessoas hoje dizem que, como os filhos crescerem, eles escolhem o que devem seguir, a religião que eles quiserem e o código de moral que eles desejarem. Quando nós jogamos o destino dos nossos filhos para eles mesmos, antes mesmo deles estarem prontos, é uma irresponsabilidade nossa. Porque quando nós nascemos, quando nós reencarnamos, nós assumimos compromissos, muitas vezes, em ter filhos. Algumas pessoas não assumiram esse compromisso. E como nós não temos um compromisso de ter filhos, de educar, de arestar crianças, espíritos para Deus, então mesmo que, desde pequeno, melhor dizendo, a pessoa já traz essa consciência de que não queria ou que não quer ter filhos. Às vezes, quando uma pessoa manifesta essa característica, esse desejo de alma de não ter filho, muitas vezes nós não compreendemos, porque o nosso planeta, ele é um planeta onde a sexualidade, a multiplicação da espécie, ainda é de fundamental importância. Porque para que nós possamos evoluirmos verdadeiramente, até chegarmos ao ponto de espíritos puros, há necessidade de nascermos e renascermos, e nascermos ainda, tal é a lei. Por que nós precisamos nascer tantas vezes? Para aprendermos um pouco mais, para refazermos aquelas lições que nós não conseguimos aprender de cara, de letra, tirar de letra. Nossa, isso eu consigo fazer com muita facilidade, mas outra coisa não consigo fazer com tanta facilidade assim. Todos nós temos esta característica de algumas lições que tiramos de letra, acertamos de primeira, e temos outras que não temos tanta facilidade assim e que precisamos de um exercício de fé, um exercício de confiança para conseguir realizar. Uma das coisas mais difíceis para nós realizarmos é o perdão. Às vezes nós falamos que conseguimos perdoar. Imagina, perdão é fácil. Não é verdadeiro. Perdão não é fácil, porque perdão envolve aquilo que a pessoa me fez, não pode mais machucar. E eu tenho que olhar para esta pessoa sem ver a jaça, sem ver as cicatrizes no vaso da confiança que foi quebrado, sem ver as trincas. Então, quando nós estamos com uma pessoa e essa pessoa trai a nossa confiança, nós temos dificuldade de perdoá-la, porque cada vez que nós olhamos para ela, a primeira coisa que nós pensamos é: ele me traiu, ele me machucou, ele me magoou, ele me feriu. Esse ele aqui generalizado, tá? Tanto serve para as meninas como para os meninos. Então, nós olhamos para a pessoa e vemos o que a pessoa fez que causou aquela dor. E ao causar aquela dor, nós temos dificuldade de perdoar. E quando perdoamos, nós perdoamos, mas não esquecemos. E mesmo que nós quiséssemos esquecer, é impossível.
Porque o nosso cérebro físico, ele foi construído de maneira que nós armazenássemos tudo aquilo que nós aprendemos de maneira a guardar no nosso perispírito. Então, como ele é guardado no perispírito, ele vai ativar a nossa psique naquilo que nós chamamos de inconsciência. Então, o nosso consciente pode até esquecer. Nós temos, por exemplo, o caso de Alzheimer. A pessoa esquece. Ela esquece o que ela viveu. Ela esquece dela mesma. Por quê? Porque está no consciente, está ali no cérebro físico dela. Mas o perispírito guardou, armazenou isto para ela, e quando ela desencarnar, ela vai utilizar essa bagagem espiritual. Mas só quando ela desencarnar, não. Nós utilizamos a nossa bagagem espiritual o tempo todo. O tempo todo nós buscamos, enquanto encarnados, referências desta vida e referências de outra vida. Por quê? Porque nós somos a somatória de tudo aquilo que nós vivemos. E uma das referências que nós buscamos de outras vidas são os compromissos com aqueles seres que serão os nossos filhos, ou os nossos netos, ou os nossos bisnetos. Então nós temos um compromisso com eles. E tendo este compromisso, nós vamos buscar no arcabouço de nossa memória aquele desejo de ser pai, aquele desejo de ser mãe. É por isso que a gente vai ficando mocinha, e já mocinhos, e já fica, nossa, eu quero ter filhos, eu tenho desejo de ter filhos. Eu despertei para isso muito cedo. Eu tinha 6, 7 anos, eu tinha uma listinha dos nomes dos filhos. Qual seria o nome que eu daria? E a listinha era grande porque eu queria ter 12 filhos. Então o desejo era assim, eu quero ter 12 filhos. E para todo mundo eu dizia, eu quero ter 12 filhos. E as pessoas me perguntavam, por que você quer ter 12 filhos? Por causa da minha avó materna. Ela tinha 12 filhos e era tanto amor, era tanta união naqueles filhos. Eu queria ter uma família igual, eu queria ter uma família assim. E é isso que ocorre conosco. O que é isso? É buscar no arcabouço de nossas memórias o compromisso que nós vamos ter com aqueles entes queridos. Só que ter filhos não é só ter filhos. Ter filhos implica numa série de responsabilidades e compromissos que nós assumimos antes mesmo de nascer. Então, quando nós assumimos estes compromissos, nós garantimos, nós deixamos um aval, uma carta de crédito na espiritualidade de que vamos dar conta. Que vamos dar conta de educar, de arestar, tirar as más tendências, arestar e tirar as más tendências, encaminhar para uma vida boa, ensinar ética, ensinar moral, ensinar espiritualidade, fazer daquela pessoa um espírito de bem, um homem de bem. Nós assumimos este compromisso. Só que tem outras coisas que envolvem este compromisso assumido. Envolve o que aquele ser que será o filho tem conosco. Qual o compromisso que ele tem conosco? Se ele é um ser que nós já machucamos, que nós já ferimos, ele vai trazer aquela lembrança no arcabouço igual nós temos quando alguém nos machuca agora. Então ele vai olhar para a gente e vai dizer assim, eu amo mais a mamãe, eu amo menos o papai, eu gosto mais. Por quê que ele vai dizer isso? Porque ele vai
ter um laço mais forte com o ser que ele tem mais afinidade. Vamos figurar aqui, vamos fazer de conta que uma criança nasceu e tem um laço de amor com o pai e um laço de adversidade com a mãe. Então ele sempre vai tender para o pai. E as mães sempre dizem, né? Carreguei 9 meses na barriga, só eu sei o que eu aguentei e ele só é papai, só é papai. Então, às vezes a gente brinca com ele, mas quando nós brincamos, nós estamos falando grandes verdades. É a lei de afinidade que faz com que a nossa criança tenha mais afinidade com o nosso pai, com o pai ou com a mãe. Às vezes, a criança não tem afinidade nem com o pai e nem com a mãe. Tem afinidade com o avô e com a avó. Então, veja de onde que vem o compromisso. A criança faz de tudo para ficar com o avô e com a avó e não quer ficar de maneira alguma com o pai e com a mãe. Também é laço de afinidade. E a gente ciumento, então dizemos assim que os avós estragam os netos. É um pouquinho de ciúmes quando a gente diz isso. Por quê? Porque esse laço de afinidade mostra o quanto que nós temos de compromisso na nossa família. Para nós nascermos, há uma quantidade grande de pessoas que nascem antes de nós. Então nós temos esse compromisso e nós temos que arestar essas crianças. É fácil arestar essas crianças? De hipótese alguma. Ainda bem que eu não tive 12 filhos, porque não é fácil arestar. Na época da minha avó, era mais fácil de arestar os filhos do que nós. E outra coisa também, quem está na minha faixa de idade para cima, sabe que as famílias tinham muitos filhos com um propósito não muito digno, mas este era o propósito, que era dos filhos trabalharem na mão de obra gratuita para sustentar a família, porque geralmente isso estava no rural, nos campos. Então os pais tinham bastante filhos, porque esses filhos iam para a roça. Meus pais falam disso, tanto meu pai como a minha mãe vieram da agricultura. Então eles falam disso. A minha mãe é o primeiro filho desses 12 filhos que a minha avó teve. E ela não teve escola. Por quê? Porque precisava trabalhar na roça. O sonho da minha mãe era estudar e ser matemática. Olha ali, o dom, os talentos que nós nascemos. Só que naquela época tinha que se enterrar muitos talentos. Por quê? Porque a criança até nascia com esse talento de querer fazer alguma coisa, mas a vida era muito mais difícil do que é agora. Então, quando alguém diz assim, é que antigamente é que era bom, a vida era muito mais fácil, tinha muito mais fartura, é um saudosismo que não está revelando a verdade em todo. Tudo bem ter saudade, tudo bem falar disso, mas não era tão fácil quanto parece a vida naquela época. Então essas famílias tinham sim muitos filhos para ajudar ali na coleta do trabalho diário e ter essa fartura. Com o passar do tempo, nós fomos tendo uma estrutura diferente. Foi se falando da possibilidade de educar os filhos na escola. Mas ainda assim houve uma resistência muito grande de tirar os filhos da que era mão de obra barata e gratuita e colocar na escola para se preparar para o futuro. Eu estou falando de Brasil, ok? O Brasil é um país
jovem. O Brasil tem 500, um pouquinho mais de 500 anos. Então ele é muito jovem ainda. Ele está estruturando as suas bases educacionais agora. Ele vem ali desde o Império, quando o Dom Pedro colocou as escolas e trouxe a escola para o Brasil, sim, mas ela era dada a uma classe social, ela não era a todos. Depois nós tivemos um pouco de república, daí a república se perdeu, daí veio o regime militar, e no regime militar tinha escolas, mas essa escola era paga, não tinha escola gratuita como agora. Todo o material era comprado e o uniforme das crianças também era comprado. Então não eram todos os pais que conseguiam manter os filhos na escola, porque era caro. E alguns pais às vezes faziam o seguinte: colocava um na escola e os outros trabalhavam. Aquele um seria o doutor da família para dar uma vida melhor para aqueles que trabalharam, para eles estudar. Isso é muito comum. Vamos lá, na família da minha avó, os 6 primeiros filhos não estudaram. Eles trabalharam. E eles trabalharam para que os 6 filhos mais jovens pudessem conseguir a escola. E ter a escola e ter uma vida e um futuro melhor do que os 6 primeiros. Ironia da história do meu avô. Por quê? Por algum motivo que nós não sabemos e não estamos aqui para fazer uma análise das vidas passadas, os 6 filhos mais velhos do meu avô estão todos encarnados, incluindo a minha irmã. E os 6 filhos mais jovens, todos desencarnados. Não é interessante isso? É uma coisa assim, bem diferente do comum da vida. Geralmente, o mais velho é que vai primeiro. Então, na família do meu avô aconteceu isso. Aqueles que foram preparados para ter uma vida melhor, para até auxiliar os irmãos mais velhos que trabalharam, para eles conseguirem alguma coisa, desencarnaram. Talvez por diferença de época, talvez por diferença de geração mesmo, mas tecnologia, facilidade, agrotóxico, tem muitas coisas que envolvem a fraqueza da geração mais jovem. Então, quando nós nos perguntamos se estamos educando bem os nossos filhos, com relação à escola, com relação à informação, hoje é difícil, mas ainda tem, tá? Ainda existe. Mas é difícil você encontrar uma família brasileira que não mande os seus filhos para a escola. É muito raro, mas ainda tem. Por quê? Porque o Brasil ainda tem lugares muito afastados da sociedade. Tem lugares com muitas dificuldades. Por exemplo, eu tenho primos que moram em Manaus, no Amazonas. E quando você vai lá, quando você vai fazer uma visita, você fica assim meio que assustado, porque tudo é muito distante da civilização. O nosso governo tem um sistema que as pessoas quase não conhecem, que é a escola, é um barco e é uma escola. Então ele navega e vai passando nessas aldeias distantes e as crianças têm escolas. Mas ainda depende muito do entendimento dos seus pais. Então, com relação a informações, salvo essas exceções, o Brasil está indo bem no quesito informação. Mas é só informação que os nossos filhos precisam? É só disso que eles precisam? Vocês notaram que eu falei informação e não educação? Porque escola não educa. Quem espera que escola eduque
está equivocado. Escola traz informação. Escola vai falar das matérias que todo mundo já fala, de matemática, de português, vai falar de geometria, de geografia, de história e por aí fora. Então ele vai trazer uma informação. Só que tem uma diferença muito grande. Por exemplo, os nossos filhos de hoje, mesmo os pequenininhos, entre 4, 3 anos e 6 anos, hoje tem mais estímulos e tem mais informações do que o nosso imperador na época do Império, do que o imperador de Roma, do que qualquer grande governante do passado. Eles têm mais informações, só que eles têm informações. A educação, praticar essa informação, transformar essa informação em conhecimento, depende dos pais. E o que os pais estão fazendo? Os pais estão trabalhando, diferentemente daquela época onde os pais colocavam os filhos para trabalhar. Os pais hoje estão trabalhando sem parar para que os filhos tenham essa informação. Então eles não têm tempo de educar. Ou então, quando ele tem o horário de educar, o que eles estão fazendo? Estão no celular, estão na televisão, estão na mídia, estão numa conversa virtual. Gente, pelo amor de Deus, a internet, as redes sociais, a informação que nós temos hoje não é errado. Tem gente que prega, tem que acabar, tem que voltar à idade da pedra. Pelo amor de Deus, a gente não tem que voltar à idade da pedra. Não pode acabar, tem que melhorar. O que nós não podemos é transferirmos a nossa responsabilidade de arestar esses espíritos para as redes sociais. Nós não podemos deixar os nossos filhos na mão de pessoas nas redes sociais que se auto-intitula capacitado em alguma coisa. Então, uma pessoa gosta de moda, de um tal jeito, ela é um influencer da moda e educa o seu filho. E eu só peguei um exemplo, mas tem milhares de exemplos. E nós não sabemos o que os nossos filhos estão olhando ou estão seguindo. E às vezes os nossos filhos vão se afastando de nós, vão ficando distantes, eles não querem mais brincar, não querem brincadeiras que nós fazíamos quando criança, jogar dama, trilha, dominó, uma conversa forca. Outro dia eu ensinei um casal, fiz aula de educação para um casal do Evangelho do Lar. E ele tem crianças pequenas, mas estava muito complicado ele entender as crianças participarem do Evangelho do Lar. Então, o que eu sugeri? Uma brincadeira educativa em cima do Evangelho do Lar, com pergunta e resposta, mudando as casinhas, o jogo de trilha, o antigo banco imobiliário, mas no Evangelho do Lar. As crianças estão adorando, porque nem conhecia aquela coisa. Então agora a menina, ensinei, expliquei a importância da água frutificada, a oração de família. Aí outro dia a filha mais velha não estava muito bem de saúde e ela disse para o pai assim: hoje eu vou ficar deitadinha para o Evangelho no Lar, eu não vou participar. Mas você pode fazer água saborizada para mim? Tá? E aí ele ficou todo emocionado. Ele falou assim: Sônia, eu frutifico a água, mas a minha filha falar que era água saborizada, isso me deixou muito feliz. Então, o que aconteceu com esse lar sobre orientação? Esse lar ganhou qualidade. Os pais estavam quase loucos, porque era tanta coisa, era tanta birra das crianças, era tanta pirraça,
se jogar no chão, fazia tantas coisas, e só com esse movimento do Evangelho no lar, uma vez por semana, trazer isso, eles orarem em família, fazer essa brincadeira educativa, já mudou muito. Mas não foi só isso que eu orientei. Eu orientei que eles fizessem uma caixinha bem bonita, bem decorada, e quando o pai e a mãe chegam da rua, eles devem colocar os celulares na caixinha. E as filhas colocam os deles também na caixinha. E aí o que eles fazem? Eles vão todos para a cozinha. E eles fazem o jantar, conversando, brincando, dando risada. Conversando, dando risadas. E mudou muito esse fato deles conseguirem levar as crianças para a cozinha. Você entendeu? E isso está mudando muito. Sabe o que aconteceu? Melhorou a nota nas escolas. Melhorou a nota nas escolas. E a professora chamou os pais na escola para saber o que tinha acontecido, porque o comportamento das duas filhas agora era muito diferente, era sociável. E elas estavam ensinando as coleguinhas e os coleguinhas que deveria ter respeito pelos pais e que tinha um pai maior que morava no céu, que olhava por todos. Então veja, é esse tipo de semente que nós temos que ter a preocupação enquanto espíritas, moldado dentro desta característica que nós precisamos evoluir, é ajudar os nossos filhos a fazer também esse papel educacional. Por que é importante a gente educar bem os nossos filhos? Eu tenho certeza que todas as pessoas presentes aqui visitam a rede social todos os dias, pelo menos 1 hora por dia. Certo? Estou certa, não estou? A média de brasileiro na rede social é de 3 horas por dia, sem fazer nada, só olhando a rede social, procrastinando, a gente diz. Todo mundo já deve ter visto o que está acontecendo com a geração mais jovem. Todo mundo já deve ter olhado e se assustado com pessoas escolhendo posicionamentos extremamente primitivos, que mesmo os nossos antepassados, mesmo os nossos avós, mesmo os nossos bisavós, tataravós, não viveram. Não viveram. Então a gente está vendo jovens que não sabem qual é seu gênero, jovens que quer ser animal, tem um animal dentro de si e ele tem que vivenciar esse animal. Gente, eu não estou criticando, cada um no seu quadrado, mas eu quero que vocês entendam a responsabilidade que nós temos enquanto espírita, que sabemos que somos seres que estamos a caminho de um progresso maior, uma evolução, e que esses filhos que aqui estão, incluindo os nossos filhos, são a base do nosso futuro. Eles são a nossa herança, o nosso tesouro, não no sentido de que eles vão ficar ricos, ou que nós vamos deixar ricos, ou que nós temos que se matar para deixá-los ricos e bem, mas o nosso futuro reencarnatório. Eles são o nosso futuro reencarnatório. Então hoje
nós temos uma ideia, nós temos um pensamento que nos leva a um processo evolutivo, que nos faz pensar que nós somos seres existentes agora, que existimos antes e que vamos existir depois, e que nós estamos num estágio se preparando para sairmos da condição de espíritos imperfeitos para espíritos bons. Questão 100 do Livro dos Espíritos, a escala espírita. Nós somos espíritos imperfeitos. Por que nós somos imperfeitos? Porque não há ainda perfeição entre nós. O melhor de nós, o mais santinho, a pessoa mais extraordinária encarnada, tem um arcabouço de bagagem para ainda resgatar. Divaldo sempre fala isso. Vocês veem o que eu faço agora, mas eu sei o que eu fiz ontem. Então isso serve para todos. Todos nós temos uma bagagem de equívocos. E nós não conseguimos encarnar só no posicionamento de luz. Nós encarnamos trazendo aquilo que a gente já aprendeu de luz, mas trazemos também a nossa sombra, trazemos também os nossos equívocos, trazemos também os nossos deslizes graves, muito graves. Então nós temos a expectativas, nós ansiamos para alcançarmos a condição de espíritos bons. Nós alcançamos algumas vezes, a gente fica muitos dias bom, nossa, acessível, compreensível, maravilhoso, mas tem dia que nem a gente se aguenta. Então eu aviso meu esposo, hoje eu acordei nas sombras. Não estou me aguentando. Então, segura um pouquinho a peteca para não sobrar. Então, a gente faz isso mesmo. A gente acorda bem, a gente fica muitos dias bem. E a gente tem um dia que a gente não está bem. E, às vezes, nós alternamos durante um dia um monte de coisa. E acontece com a gente, às vezes, a saída da casa espírita. Você sai da casa espírita, pega o seu carro, no primeiro farol alguém te atravessa o caminho. Você já diz que ele é um presidiário. É uma forma muito legal que a gente tem, mas é um estilo. Né? Vamos ser um presidiário. Então a gente saiu em paz, tomou um passe, pediu para os amigos espirituais manter, que essa energia entrasse em nós e que ficássemos por uma semana toda, e aí a gente joga a energia tudo fora. Nós fazemos isso. Então nós vamos reencarnar. Agora, imagina nós que já temos essa consciência segura. Para pensar nisso tudo, nós já temos essa consciência, reencarnamos e os nossos pais cismaram que são, sei lá, um é jacaré e o outro é cobra. Como que nós seremos? Como que nós vamos sobreviver? Você compreende como o Haroldo diz que nós estamos com a parte de umbral está vazia, porque estamos todos encarnados e os espíritos mais difíceis agora estão encarnados, porque a Terra convulsiona e aspira à regeneração. Nós vemos isso e nós ficamos. Outro dia meu marido me disse assim, minha linda, não sei quais são os seus projetos para o futuro, mas eu espero ter méritos para nascer só daqui uns 500 mil anos, porque eu não desejo passar por isso. Então, o que está acontecendo com isso? Porque nós estamos descuidando. Quando eu digo nós, não significa que eu estou dizendo que vocês não estão educando bem os filhos. Não é isso, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que nós não estamos educando bem essa geração,
que está aí. A gente reclama que ela é uma geração dormir, uma geração fragilizada, uma geração cheia de 9 horas, minha mãe que diz 9 horas, mas nós esquecemos que quem está educando esta geração somos nós. E o que aconteceu? E por que nós perdemos um pouco a mão? Nós perdemos um pouco a mão porque a nossa geração, a nossa educação, ela foi muito severa, ela foi muito rígida, ela foi muito exigente e muito cobrativa e com pouquíssimas oportunidades. Raras pessoas têm a minha idade, raras pessoas da minha idade, teve pais que preocupavam com a educação do filho na escola, queria que o filho fosse para a escola. Meus pais trabalhavam muito para que os filhos fossem para a escola. E era assim, eu me lembro de uma cena muito interessante, que era quando você ia na escola buscar a lista escolar. Então a minha mãe chegava e ela olhava aquela lista, a minha e das minhas 2 irmãs, e uma irmã, a minha irmã caçula, tinha educação especial. Ela tinha que ir para o colégio adventista, porque ela tem síndrome de West, então ela tinha dificuldade de entendimento, de compreensão. Quando minha mãe pegava aquela lista, a minha mãe olhava, pegava o papel e a caneta, somava os valores, tudo, porque ela já tinha dado uma olhada nas livrarias, somava os valores e aí ela pegava e fazia uma lista de tudo os que não compraria nos próximos meses. As coisas que ela não compraria nos próximos meses eram alimentos. Então, para ela comprar aquela lista de material, nós não teríamos por 3 ou 4 meses determinados alimentos. Um dos alimentos que não entrariam na mesa era a proteína. O que é proteína? É carne. Então, nós teríamos um parcial de proteína, que era ovos, porque tinha galinhas que punham ovos no quintal, e a outra parte de proteína vinha da carne de caça. Quando eu falo isso hoje, e outro dia eu falei numa outra palestra numa casa espírita, as pessoas ficaram horrorizadas, mas como assim? Por quê? Porque a gente tem essa consciência de não matar o animal silvestre. Fome. Eu acho bom a gente entender o que é fome. Então a gente caçava-se lagarto, caçava-se pequenos bichos. Gente, eu morava na fronteira, tá? Lá no Paraguai, lá no Mato Grosso. Então é por isso que caçava na floresta. Caçava pequenos animais. Para o quê? Para você ter uma proteína. Por quê? Porque por vários meses não teria proteína. A verdura, os legumes e os frutos vinham do próprio quintal. Mas, não, então, hoje não tem isso. Nós não tínhamos o direito, por exemplo, de fazer um seguro idioma, porque não tinha dinheiro para isso. Não tinha o direito das meninas fazerem balé. Por quê? Porque não tinha dinheiro para isso. Eu perdi a audição com 5 anos. A primeira cirurgia para melhorar o processo de vida, a qualidade de vida, por causa do tumor, eu tinha um tumor. A primeira cirurgia eu tinha 17 anos e meu pai vendeu todos os móveis da casa para conseguir pagar a consulta, porque um médico, por caridade, encaminhou para esse médico para que ele fizesse a cirurgia sem custo. Não existia saúde gratuita. No regime militar não existia saúde gratuita. A saúde gratuita é de 88 com a Constituinte, mas às vezes a gente esquece disso. É bem pra cá.
Meu pai vendeu todas as coisas e a gente dormia em esteira indígena. Alguém sabe o que é esteira indígena? Aquelas ripinhas de bambu amarradinhas, você joga no chão e deita em cima com um cobertor. Por quê? Porque eles queriam que eu tivesse uma qualidade de vida. E hoje isso é muito mais fácil. Às vezes espera alguns meses, às vezes com convênio ou sem convênio, você espera alguns meses. Mas você tem toda a assistência. Naquela época não tinha, então minha mãe fazia isso. Mas a grande maioria não fazia isso. E os pais, eles queriam que os filhos fossem homens de bem e tivessem filhos de bem. E queria que aqueles filhos, eles diziam assim, não importa o conteúdo religioso que eles tivessem, eles diziam assim, nós viveremos nos nossos filhos, nós viveremos nos nossos netos. Olha que consciência da verdade. Muitas vezes a minha mãe disse isso. E uma vamos dizer assim, uma das infelicidades da minha mãe era acreditar, veja bem, eu estou falando de pessoas de uma geração diferente, que ela não viverá nos meus filhos, porque meus filhos não nasceram de mim, em compromisso. Eu não trouxe compromissos por expiação para ter filhos. Por que é por expiação? Lembra que eu queria ter 12 filhos? Eu queria ter 12 filhos. Só que quando eu tive 10 anos, quando eu estava com 10 anos, eu tive o que se conhece por cachumba. Só que eu tive cachumba dos dois lados e ela recolheu. Então eu passei muito mal, eu fiquei muitos dias internada. Quando uma cachumba recolhe na mulher, esteriliza o seu ovário, dá endometriose do ovário e aderência de trompas. No homem, esteriliza a bolsa, ele também fica estéril. Então, ambos ficam estéreis. Então, isso é uma expiação. Por quê? Porque você tem um desejo, você tem uma lista, você quer ter filhos, mas a natureza providencia para que você não tenha filho. Por quê? Para que você sinta no coração o desejo de ter filhos, de educar filhos, mas não pode. Mas é só isso? Eu não posso ter filhos, eu não preciso educar filhos, eu não tenho esse compromisso? Não. Cedo, muito cedo, a vida me encaminhou para a educação dos pequenos, dos filhos que me chegaram pelo coração. Um dos meus filhos, mais velho, que foi a última que chegou, vocês até conhecem, porque vira e mexe ela vem aqui comigo, que ela veio com 16 anos. Então, é um dos filhos assim. E eu tive que reeducá-la, porque ela não tinha educação alguma. Ela não tinha informação alguma. Ela era uma filha da rua, por causa de pais violentos, mãe ogras e pai alcoólatra violento. Então a gente precisa entender que nós temos funções de educar, tenha filhos, no caso da mulher, da sua barriga ou não. E o homem líder, ele também tem esse compromisso de educar os filhos. Uma das coisas mais terríveis que acontece hoje é quando um casal chega na separação. Quando um casal chega na separação, o lado paternal da relação, o homem, quando ele sai da relação, ele se separa da esposa e se separa dos filhos também. E isto é um erro, é um equívoco que vai fazer que no futuro, em outra vida, ele tenha que resgatar isso. Ele acha que um pouquinho de dinheiro, um mínimo de dinheiro, ele já está cumprindo com a obrigação dele. Ele não visita, ele não se interessa e ele acha que a ex-mulher tem que arcar com toda a responsabilidade. Outro agravante.
Então nós precisamos ter essa consciência, nós precisamos educar aquele que chega na casa espírita, que nessas características que nós estamos aqui para evoluir e ajudar a evolução uns dos outros. Quando Jesus disse que era para deixar vir a nós as criancinhas, lembra que os discípulos queriam afastar dele as criancinhas? Ele disse, deixa vir a mim as criancinhas. Ele pega aquela criança e ele diz para os discípulos, para a população daquela época, para as pessoas que estavam acompanhando, e espero de coração sincero que não seja nenhum de nós, porque eu tenho muita expectativa e muita esperança de que as pessoas que estavam com Jesus na época que Jesus estava encarnado, todas evoluíram pelos seus ensinamentos, evoluíram e estão numa situação melhor do que a gente espera, melhor do que a gente, pelo menos. Então ele disse que os céus, o reino dos céus, era semelhante àquelas crianças. Ou seja, ela precisava de cuidado. O que Jesus estava querendo dizer? Aquela criança era simples, ignorante, não é assim? Os nossos filhos não nascem simples e ignorantes? Os nossos filhos não nascem não funcional? Eles não são funcionais, o cérebro não funciona. Quem é que educa o cérebro dele? Somos nós. Ensinando a falar, ensinando a andar, ensinando a higiene, ensinando a se habilitar, a estudar, ensinando o ser social, porque nós somos seres sociais. Então, nós é que transformamos essas crianças em seres funcionais. O reino dos céus, Jesus diz que era igual, ou seja, precisa ser construído. E precisa ser construído por quem? Quem precisa construir o reino dos céus? Nós. Porque num outro momento ele convida a gente para ser trabalhador nessa obra dos céus, essa gigantesca obra dos céus. E ele nos convida, e tem 2 ou 3 passagens que ele nos convida. Tem a parábola da vinha, que ele nos convida para trabalhar. Tem a parábola do trabalhador que sai a procurar trabalhadores na primeira madrugada, que são os trabalhadores da última hora. Então ele está sempre nos convidando, e a própria parábola, a primeira parábola que Jesus conta, que é a parábola do semeador, ela mostra que a gente precisa construir esse reino dos céus. Então nós estamos encarnados conscientes. Por que nós estamos encarnados conscientes? Nós já temos consciência de que somos espíritos em evolução, que nós somos mais do que corpo físico, que nós somos um espírito que está evoluindo. E quem ainda não sabe disso? E quem acha que o espiritismo é errado? E quem condena o espiritismo? E quem tem medo de espíritos? Tem um monte de espíritos que tem medo de espíritos também. Mas quem não conhece o espiritismo tem mais medo do que o espírita. Então a gente tem que viver o tempo todo. Você tem medo de espírito, Soninha? Não, eu olho para um o tempo todo. Cada vez que eu passo na frente de um espelho, eu estou olhando, eu estou de olho em você, hein? Estou de olho em você, hein? Por quê? A gente precisa sim ter essa consciência evolutiva. E a pessoa chega na casa espírita, ela precisa ser esclarecida ali. E ela precisa ser esclarecida da responsabilidade de arestar essas crianças. Por isso, casa espírita que não tem evangelho, não tem a evangelização de criança, ela está perdendo muito, porque ela está preparando o futuro. E nós precisamos preparar o futuro. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Quando nós desencarnarmos, se nós não prepararmos o futuro, o irmão
irmão Américo deixa de existir. Porque não tem quem vai dar continuidade do trabalho. E não é só o irmão Américo. Tem muitas casas espíritas que estão fadadas a fechar as portas. Por quê? Porque os seus frequentadores estão envelhecendo e não estão preparando os jovens que vêm. É que a gente fica tão agarrado na nossa posição de dirigente, fica tão agarrado na nossa posição de diretor de casa espírita, que a gente não quer largar, não quer deixar o jovem assumir. Só que a gente tem que deixar o jovem assumir enquanto a gente está encarnado. Por quê? Para a gente poder adestrar. Olha, desse jeito que você está fazendo é bom. Será que desse outro jeito não era melhor? E o jovem vai ver, vai aprender. E aí, quando a gente partir, que a gente não vai para muito longe, você sabe, né? Todo mundo sabe que o criminoso sempre volta ao local do crime, não é assim que a gente diz? O espírita, igualmente, ele sempre volta para a casa espírita dele. É ali que ele vai instruir. É ali que ele vai dizer, olha, eu estou bem, já estou aqui trabalhando do lado de cá. Fica firme, fica coragem e progride. Então a gente precisa sim. Eu sempre brinco. Eu tenho 61 anos. E na casa espírita que eu trabalho, que eu sou diretora agora, que eu sou dirigente, eu preparo, eu tenho um grupo, a Val teve a oportunidade de conhecer, a Rosinha, o Vanderlei, eu preparo pessoas, porque eu sempre falo, ó, quando chegar a 70, eu estou aposentando. Vocês que assumem. Daí eu só vou vir para o quê? Usufruir, colher os meus frutos. Por quê? Eu vou olhar para aquelas pessoas que estão ali trabalhando e vou dizer, olha, eu ajudei a preparar essas criaturinhas, eu ajudei a educar essas criaturinhas. Entendeu? Que não é só os nossos filhos que a gente educa, não é só aquele que nasceu e que mora conosco, mas os demais nós também precisamos educar, nós também precisamos ensinar. E é muito prazeroso você olhar para aqueles jovens que estão ali, trabalhando, cuidando do evangelho no lar, cuidando da evangelização das crianças, cuidando da mocidade, cuidando do passe, cuidando da reunião mediúnica. Na sala de passe, eu só vou aplicar passe se o passista que está em aprendizado tiver uma dúvida. Eu vou lá e digo, faça assim, faça assado. Eu fico olhando, eu fico instruindo. Por quê? Porque nós precisamos prepararmos as pessoas. Nós precisamos prepararmos o nosso futuro. Então, nós preparamos o nosso futuro da nossa família e nós preparamos o nosso futuro espiritual, gente. Pelo amor de Deus, o nosso futuro espiritual tem que ser preparado também. Não dá para retroceder. Olha, mas eu sou espírita, tenho consciência do mundo e na outra encarnação vou nascer ateu. Não existe isso. O que a doutrina ensina? Não há retrocesso. Nós não regredimos, nós só progredimos. Mas cabe a nós cuidar do nosso caminho. Semear a boa semente no solo fértil. Então, nós ainda não estamos educando bem a geração, mas nós precisamos educar bem a geração. Era isso que eu queria trazer para a Casa Espírita. Tenha, assim, muita paz e que possam refletir um pouco sobre as minhas explicações. Que a paz de Jesus esteja no coração